Paz de Cristo, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar fazendo um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar de um tema sobre o juízo final, o juízo de Deus. Vamos entender hoje se esse juízo vai ser no futuro, ou para quem que foi esse juízo, para quem que Deus estava exercendo esse juízo. A tradição religiosa diz que ainda nós vamos passar pelo juízo final nos últimos dias. Então vamos entender se é mesmo, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos começar aqui lendo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós vemos que Deus lhe amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que crê, preste atenção, que é aquele que crê no seu Filho tenha a vida eterna. Eu creio. E você aí, você crê? Vamos dando seguimento aqui. No mesmo livro de João, capítulo 5, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Filho do Homem, quem se intitulava dessa maneira, era Jesus de Nazaré, nos dias ainda da sua carne. Então ele que tinha o poder de exercer juízo. Vamos entender, vamos ficar com a mente aberta ao entendimento da palavra de Deus. Então quem tinha o poder de exercer juízo era Jesus de Nazaré. João 12, versículo 31, que diz assim: E agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Nos dias de João, a palavra diz assim: agora é, e é tempo presente. Era para aqueles dias, eles estavam passando pelo juízo. Não é para um futuro, como aí os futuristas dizem, a tradição religiosa prega em todas as igrejas, que o juízo ainda é para o futuro. Ele aqui, o verbo é no presente, já era nos dias de João, já estavam passando pelo juízo. Vamos entender essas coisas. Vamos conjugar verbo no ler a Bíblia. No mesmo livro de João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que por esses versículos é impossível a igreja de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, passar por juízo. Porque diz aqui, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, esse é verbo passado. Então, quem crê nele não é condenado. Então, se eu creio em Jesus, não tem condenação para mim. E para quem não crê, ele já está condenado. Já é fato consumado, já está condenado. Então o juízo já aconteceu. Ele não vai acontecer, ele já aconteceu porque já está condenado. E quem já está condenado vai passar por juízo de novo? Não tem nenhuma possibilidade, né, irmãos? Temos que ter o entendimento da palavra de Deus. Então não tem como quem já está condenado passar pelo juízo de novo. Quem já está condenado, não tem julgamento para ele, já foi julgado. Primeiro Pedro 4,17, que diz assim: porque já é tempo presente, que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Então aqui é o outro versículo aqui, ó, porque já é tempo. Era nos dias de Pedro. E que começa o julgamento pela casa de Deus. Qual era essa casa de Deus? A casa de Deus naqueles dias era o templo lá em Israel. Então, o templo não existe mais. Então, como é que vai começar o juízo pela casa de Deus? Se a casa de Deus foi destruída lá em Israel, que era o templo lá em Jerusalém, não existe mais. E aqui, ó, diz ainda, ó, e se primeiro começa por nós, ele se inclui no texto. Ele estava vivo, ele começa por nós. Então, se jogar esse versículo para o futuro, Pedro vai ter que ressuscitar de novo para passar pelo julgamento. Então não existe nenhuma possibilidade, porque o julgamento, o juízo de Deus era para o povo de Israel, não era para a igreja de Cristo, era para o povo de Israel. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui nós já vemos nesse versículo também que Paulo aos Hebreus está dizendo que é para deixar as imposição de mão, a oração de imposição de mão, e a ressurreição dos mortos, pois que os mortos que tinham que ressuscitar já ressuscitaram, e o juízo eterno. Por que deixar o juízo eterno, de pregar o juízo eterno? Porque o juízo eterno, ele já aconteceu. Deixar de crer no juízo eterno, porque ele já aconteceu, já é verbo passado, já é fato consumado. Não tem como o juízo de Deus voltar novamente para quem já foi julgado, irmãos. Isso é falta de entendimento aí dos pregadores, dos pastores, dos teólogos que ensinam isso. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí você pode perguntar aí do outro lado, irmão, e agora? Esse evangelho não foi pregado a todo mundo? Porque nasce criança todo dia, milhares de crianças, morrem pessoas todo dia e eles não ouviram o evangelho. Será, irmãos? Vamos ver o que a Bíblia diz? A resposta sempre está na Bíblia, irmãos. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, irmãos, o Evangelho já foi pregado a toda criatura naqueles dias, a toda. Não falta mais ninguém para ouvir o Evangelho, porque era toda criatura da época presente. Então não era para o povo que nasceu hoje, porque nós estamos no tempo da graça e o Evangelho hoje é pregado aí para entendimento do povo da graça. Então ele já foi, Colossenses 1:23, ele já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então já se consumou também. Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então ali, ó, porque é vinda, já tinha chegado
a hora do seu juízo. Então o juízo já tinha chegado lá nos dias de João. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é a da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, os leitores da Bíblia hoje, eles não conjugam o verbo. Eles não entendem e vão jogando tudo para o futuro. E aqui nós vemos aqui, que diz que abriu-se outro livro, o da vida, e os mortos foram julgados. É verbo passado, já foram julgados. Então, já houve o julgamento. Não tem nenhuma possibilidade da igreja dos nossos dias passar por julgamento de novo, porque nós fomos isentos de todas as transgressões. Nós fomos livres por Jesus de todas as transgressões. Então por isso que o julgamento já era para aqueles dias, não para um futuro como aí a tradição religiosa prega. Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então eles foram julgados. Não é que vão ser, eles já foram julgados. Mas pregadores aí que se dizem conhecedor da palavra, conhecedor da Bíblia, diz que ainda vão passar pelo julgamento. Irmãos, é fato consumado. Não tem como isso ser para o futuro. Lucas 11:50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Irmãos, como é que o julgamento vai ser para nós hoje? Qual é da nossa geração que matou os profetas? Quem mataram os profetas foi o povo da primeira era cristã. E para eles que ia ser requerido o sangue dos profetas. O povo da nova aliança, da graça, eles não mataram os profetas. Então eles estão isentos do julgamento. Mas a falta de entendimento é muito grande, irmãos, sobre a palavra de Deus. Lucas 11:51. Desde o sangue de Abel, ele está explicando aqui qual seriam os profetas que iam ser requeridos sangue. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Que geração? Desta geração? Não, não é da minha nem da tua geração, irmãos. É da geração deles, a geração de Israel, dos apóstolos, dos profetas, dos antigos profetas. Então não tem possibilidade de o julgamento ser para o futuro. Então é assim, Lucas 11:51, preste bem atenção, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. É da geração deles, do tempo de Lucas, no tempo lá de João, da primeira era cristã. Então não tem nem uma possibilidade, irmãos, de isso ser para os nossos dias. Mas a falta de entendimento é muito grande, irmãos, da palavra do Senhor. Mateus 24:34. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, aqui quem está falando é Jesus Cristo. Então se a palavra de Jesus não tem nenhum valor, então não adianta você estar na igreja, você está com a Bíblia na mão. Porque aqui diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então todas essas coisas que eu estou lendo aqui, ela ia acontecer naqueles dias. Assim
O nosso Senhor Jesus Cristo falou, foi Ele quem disse, que não passaria aquela geração, não é esta geração agora, é aquela geração deles, a geração de Jesus, a geração dos profetas, a geração lá dos apóstolos, dos discípulos. Então, irmãos, tem que ter entendimento, discernimento, sabedoria para entender a Bíblia. E aí eles ficam pregando essas coisas aí que é para o futuro. E é uma falta de entendimento. E em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Romanos 8:1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, aqui está explicando que não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem em Cristo. E aquele que se não tem nenhuma condenação, como é que vai passar por juízo? Você passa pelo juízo para ser condenado, mas se não há condenação, não tem juízo, não pode passar por juízo. Então, a tradição religiosa aí fica pregando essas coisas que no dia do juízo vão ser julgados. A Igreja de Cristo está isenta de qualquer julgamento, irmãos. Entenda isso. Então nós temos que aperfeiçoar a leitura da palavra de Deus, conjugando o verbo, levando em conta o tempo da escrita, o tempo presente da escrita, porque se nós ficar jogando para o futuro, nós vamos ter sérios problemas. Então aí vai ter que ressuscitar muita gente indo para poder acontecer, se jogar as coisas para o futuro. Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, irmão, porque já foi consumado. Era isso nesse dia. Nós vamos estar aí fazendo mais vídeos aí sobre a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe. Se inscreva no canal para nós espalhar essa mensagem de Cristo aí, da palavra de Deus, sobre todos aqueles que gostam de ouvir a verdade sobre a palavra. Nós estamos aqui para falar da Bíblia, falar o que está escrito aqui na Bíblia, irmãos. Você pode conferir aí na sua Bíblia e entenda, que Deus possa abrir o teu entendimento, que você possa entender a palavra verdadeira de Cristo. Fiquem todos com Deus, se inscreva no canal aí e ajuda nós aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.